Muito bem, queridos, estamos iniciando mais uma jornada da madrugada, mais um encontro da madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre falo no início da nossa reunião que é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Já estamos nessa jornada, nessa caminhada há 4 anos. Agora em julho nós fizemos 4 anos, dia 5, fizemos 4 anos nessa jornada de estarmos aqui às madrugadas com o propósito de clamar ao Senhor pela promessa da chuva cirúrgica. Estamos orando um pelos outros, não é? E é muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que a bênção do nosso Deus alcance cada um de vocês. Eu quero convidar para estar conosco em oração, dando início à nossa jornada de hoje. Quero convidar aqui, cadê? Estava aqui no instante. Irmã Rosiane, bom dia, Rosiane. Abra seu áudio, por favor. Bom dia. Bom dia a todos, mais uma vez. Você está bem? Bem, graças a Deus. Certo. É uma alegria ter você conosco aqui, Rosiane. Seja muito bem-vinda, viu? Igualmente. Quero convidá-la que você nos apresente a Deus em oração nesse momento, pode ser? Pode sim, pode Fique à sim. vontade. Então vamos orar, né? Querido e maravilhoso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dado unicamente a Ti. É com muita gratidão que nos encontramos aqui na Tua presença, por Jesus Cristo. Não temos mérito algum, Senhor, mas é o Teu Espírito Santo que tem nos despertado, tem colocado desejo nos nossos corações de estarmos na Tua presença neste momento e a todo momento. E quero neste momento também, Senhor, apresentar cada pessoa aqui, cada família, cada coração, aqueles que estão neste momento, aqueles que irão assistir também, a todos. Coloco em Tuas mãos que de maneira grandiosa o Senhor possa nos abençoar com a Tua presença cada dia, transformando o nosso ser, nosso caráter, a nossa vida, nos tornando cada dia parecidos contigo. Abençoe, Senhor, cada família, cada necessidade. Coloca em Tuas mãos os nossos líderes, nossos pastores, os projetos missionários da Tua igreja. Coloca em Tuas mãos aqueles que estão tomando estudos bíblicos, aqueles que precisam, Pai, voltar para os Teus caminhos. Este é o tempo. Em nome de Jesus, Pai, nos use como instrumentos vivos do Senhor, com um Amém. testemunho poderoso, para que essas pessoas se sintam atraídas a servir a Ti, a se unir a nós também, em humilde adoração e em obediência a Ti. Amém. Que tudo, Pai, aqui feito neste culto, continue sendo para a honra e glória do Teu nome. Amém. E que tenhamos a certeza, Pai, de que mais uma vez tivemos um encontro contigo, que não saiamos deste culto da mesma forma, mas revigorados, reanimados, fortalecidos pelo Teu Santo Bom Espírito, Amém. para passarmos um dia, Senhor, todo completo na Tua presença, nos preparando para mais um sábado e principalmente para a Tua volta. Amém. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Rosiane. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Ele é digno de ser louvado. Vamos cantar louvores ao Senhor, falando sobre o hino que fala sobre a sua palavra. Vamos lá. Escondi Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti.
escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Muito bem, queridos, estamos de volta. Você teve aí seus 10 minutos. Espero em Deus que você tenha aproveitado com qualidade esses 10 minutos, porque passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas hoje é um dia, hoje é uma manhã, tanto como todas as manhãs, nós estamos aqui intercedendo, clamando às madrugadas, segunda, quarta e sexta. E ontem nós tivemos uma notícia muito ruim, muito triste. Eu passei o dia todo. A partir do momento que eu soube da notícia, nós tivemos um dia preocupado. São notícias que nos mexem, né? Mexe com o nosso emocional, porque nós que somos pais, a gente não quer de forma nenhuma enterrar nossos filhos. Como disse a irmã na sua oração, nós não fomos feitos para a morte. A gente até se conforma, mas aceitar a gente nunca aceita, irmãos, nunca. É muito difícil. Então, nas suas orações, amigos, continuem intercedendo em favor do nosso irmão Paulo, da nossa irmã Nildete, que de um acidente muito trágico perdeu seu primogênito. E eles precisam muito da nossa, apesar de estarmos distantes, né, nós precisamos muito dar esse apoio para ele. Quando você puder, irmãos, manda uma mensagem, então faz uma ligação, dá um alô para ele, para que ele se sinta amparado, tá bom? Nas suas orações. Ultimamente nós temos vivido momentos ruins aqui, bons, muita coisa boa, mas também nós, infelizmente, compartilhamos também de momentos ruins, né? O irmão Ademir viveu isso, outros irmãos, e agora o irmão Paulo e a irmã Nildete. Robson viveu isso, que perdeu o seu irmão Carlos, o Márcio também viveu. São momentos que, infelizmente, fazem parte da nossa história. Mas até lá, queridos, nós temos que continuar perseverando, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus traga conforto ao coração do nosso irmão Paulo. Esse momento difícil, muito difícil. Só Deus mesmo para trazer conforto. Fora dele, queridos, a gente não consegue achar nenhuma esperança. Mas vamos lá, irmãos. Hoje vamos estar falando sobre o Salmo 76. Você já está com a sua Bíblia aí? A minha já está aqui. Salmo 76, estamos fazendo reavivados por sua palavra. E desde o Salmo
Cadê aqui? Desde o Salmo 73 até o Salmo 83, quem é o autor é Asaf. Asaf, ele era um dos levitas, aquele que fazia parte da adoração do louvor. Asaf, Gedutum e tantos outros. E Asaf era um dos principais. E ele escreve esse salmo. Esse salmo ele faz uma alusão, eu estava lendo aqui, ele celebra a libertação de Jerusalém da destruição que foi ali arquitetada pelos assírios. Você vai pegar essa história lá em 2 Reis, capítulo 19, quando Deus evitou, não permitiu que Israel fosse destruída pelos assírios. Até então, aquele momento. E Asaf escreve esse salmo. Você que quer dar a sua participação, tá bom? É só levantar a sua mão para que você também compartilhe dessa esperança, dessa meditação de hoje. Eu não estou vendo aqui o pastor Robson, ele não está aqui conosco, mas eu vou colocar aqui o Márcio. Deixa eu ver Márcio aqui. Tem Márcia. O Márcio estava aqui, cadê? Márcio, você está usando o telefone de Márcia, é isso? Ah, não, Márcio está aqui. Márcio, eu vou colocar você como co-anfitrião, tá bom? Você vendo alguém levantar a mão aí, me ajude, sinalize para mim. Beleza, Márcio? Você já está como co-anfitrião aí. Vamos lá. Esse salmo, como eu falei, foi escrito por Asaf. Ele celebra aqui a libertação de Jerusalém. Deus não permitiu que a cidade fosse destruída pelos assírios. É um salmo, queridos, de canção. Irmãos, se nós pudéssemos voltar no tempo e ouvir esse louvor, esse salmo, porque salmo, você sabe que salmos são canções, são poemas. Você consegue imaginar esse louvor, irmãos, cantado de gratidão? O pastor Daniel Lidke, ele fez ele pegou alguns salmos e transformou ele em músicas para os dias atuais, e muitas delas ficaram bonitas, muitos louvores interessantes, né? Veja, é uma canção de louvor a Deus, irmãos, como música de instrumento, de cordas. Se você pegar, você vai ver aqui no Salmo, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Irmãos, deve ter sido uma coisa muito bonita. Deus, ele é esplendoroso, ele é maravilhoso. Ele deve ser temido, deve ser honrado, deve ser obedecido. Ele é grande e ninguém jamais vai impor nada sobre Deus. Mas como é que essa canção soaria para nós hoje, irmãos? É interessante. Eu estava aqui olhando, ele apresentou, irmãos, a majestade, o poder de Deus na visão de Asaf, nas perspectivas de juízo divino. Parecia que este era o assunto de maior interesse naquele momento ali do salmista. E esse estudo ele é fascinante. Por quê, irmãos? Porque, como você sabe, nós acabamos de falar, ele é uma canção. Ele reconhece a grandeza de Deus, o coração dele ardia naquela expectativa de que ele se levantasse para julgar. O verso 9 diz isso, né? Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Asaf, ele não enxergava o juízo como algo a ser assim, como é que eu posso ser, temido, mas como ação divina que termina, que fecha, que culmina com a salvação daqueles que conhecem o Senhor, daqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. Você certamente já ouviu uma frase que diz assim: o Senhor odeia o pecado, mas ele ama o pecador, né? Nós já ouvimos isso muitas vezes. Ela é verdadeira, irmãos. Isso é fato. E ela nos ajuda a entender melhor a ira de Deus. Veja, a ira de Deus não é contra o pecador, é contra o pecado.
Foi exatamente o pecado que fez, como diz Isaías 59, que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E como de costume, irmãos, Deus, você sabe que Deus, ele andava ali, pelo final do dia, ele andava ali pelo Jardim do Éden, né? Deus passeava pelo Jardim do Éden, e mesmo sabendo o que havia acontecido com Adão e Eva, eles se esconderam da sua face, se esconderam de Deus. E aí veio uma mistura de tristeza, temor, não era temor de respeito, mas medo. E Deus fez aquela pergunta clássica que nós conhecemos: onde é que você está? Onde estás? Irmãos, o pecado criou essa barreira. Que se não fosse a intervenção de Deus, ao longo da história até então, irmãos, todo mundo teria se acabado ali no dilúvio. Mas veja, a vitória de Cristo na cruz, Calvário, ele rompe, ele dilacera, ele destrói o pecado e nos leva, como eu posso dizer, cada vez mais perto desse encontro com o nosso Deus e Redentor. O Senhor, ele diz assim, Isaías, que ele não quebra a cana trilhada e nem apaga o pavio que ainda fumega. Deus não lança fora, irmão. Deus não rejeita nenhum pecador arrependido, por mais longe que ele tenha ido na sua vida de pecado. A ira de Deus, queridos, é contra o pecado. É contra o pecado e o autor do pecado, que é Satanás. Mas a cada filhinho que Deus tem, cada filhinho que Deus ele continua estendendo a sua mão e continua perguntando, filho, onde é que você está? Irmãos, Deus vai vir para destruir o pecado. Mateus capítulo 25, não é isso? Se eu não estiver enganado. Ele vai destruir o pecado e os seus anjos. Mas todos aqueles, irmãos, que estiverem apegados ao pecado, aqueles que não lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram prazer no pecado, esses, infelizmente, Deus vai ter que destruir o pecado juntamente com o pecador. Com as aves, irmão, nós não devemos. Veja, o Salmo mostra para nós que não devemos temer o juízo e a ira de Deus. Porque esse Deus maravilhoso, esse Senhor, ele trabalha, queridos, o nosso Deus, ele trabalha de forma incansável, irmãos, para nos levar de volta para sua casa, de volta para um relacionamento como era no Éden, face a face. Você pode desfrutar disso hoje. Nós podemos desfrutar disso. E o salmista, ele deixa claro para nós que não há como, de forma nenhuma, nós vivermos nos deleitando com o pecado e agradar a Deus. Lembre-se, Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Mas isso, irmãos, não significa que eu posso brincar com o pecado tentando enganar nossa própria consciência. Esse salmo mostra a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a sua misericórdia, mas deixa claro para mim e para você que Deus ele não tolera o pecado. Deus leva a sério, irmãos, essa questão. É tão sério isso, irmãos. O pecado, Deus leva tão sério isso, que o que é que Deus fez? Ele pagou o preço muito alto pelo nosso resgate. Os momentos de sofrimento que nós passamos aqui, muitas vezes nós nos concentramos mais nos problemas do que nas bênçãos, no cuidado, né? E como é que nós podemos explicar, irmãos, o que aconteceu com o filho do irmão Paulo? A gente pode dizer que foi uma fatalidade. Não há como, nós não temos respostas, irmãos, para todas as perguntas. Não temos. Tentar explicar isso aí, tentar explicar essas fatalidades, a gente não vai conseguir. É o pecado que fez isso, irmãos.
O coração de Deus, ele também sofre quando nós sofremos. Essa tragédia na família do irmão Paulo também machucou o coração de Deus. Deus já sabia, sim, Deus sabia, Deus é onisciente, mas Deus, queridos, ele não muda o curso das coisas. Um dia muito breve, Deus vai esclarecer tudo isso, Deus vai explicar para nós. Mas o que causa tudo isso é uma coisa, irmãos, que a Bíblia chama de pecado. O pecado, ele é extremamente ofensivo, irmãos. Ele machuca, ele traz dor, ele traz angústia, desespero, irmãos. E quando o salmista, ele apresenta aqui, veja, no versículo 4, tu é ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ou seja, todos os nossos inimigos, inclusive a morte, será um dia vencido. Todos eles serão vencidos, irmãos. Mário, Robson pediu a Quando. palavra aí. Opa, ô Robson, só um instante, amigo. Deixa eu liberar aqui para você. Cadê onde é que você está? Pronto, amigo. Pode abrir. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Será um ato estranho para Deus, né? As coisas venham ser todas renovadas novamente, né? Como você disse bem claro aí, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E nós sabemos que é o pecado que faz separação entre nós e Ele, e será um ato de misericórdia. Mesmo essa destruição é um ato de misericórdia desse nosso Deus maravilhoso. Sim, Então, queridos, nós devemos realmente todos os dias pedir a Deus perdão e ter a certeza de que um dia estaremos livres de tudo isso, de todas essas será fim, porque o nosso Deus é amor e esse amor irá reinar eternamente. Glórias ao nosso amém, Deus. amém, Robson. E enquanto nós estivermos aqui, Robson, os demais irmãos, nós temos que ter essa consciência. E aí surge uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Quem de nós estamos livres de situações como essa? Quem de nós, irmãos? Quem está livre de um câncer? Quem está livre de uma bala perdida? Quem de nós está livre de um acidente? Enfim, irmãos, quem de nós está livre dos problemas dessa vida? Dos mais simples aos mais complexos, como esse. Quem de nós? Mas veja, o Salmo deixa claro, no versículo 8: desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Quando nós nos deparamos, irmãos, com desigualdade, com injustiça, com maldade, com violência, eu, eu, eu tenho uma pessoa que de vez em quando, eu já falei isso aqui para vocês, ele manda para mim alguns vídeos e eu ainda caio na besteira de abrir. E quando eu abro, quando eu vejo logo a primeira coisa, eu não acompanho, porque o cara só divulga a tragédia, bicho. O cara só manda para mim. Eu já pedi para ele, rapaz, não manda esses vídeos para mim, mande coisa boa. Aí ele manda vídeos de assaltante matando jovem. Ele mandou para mim um vídeo de uma menina usuária espancando a mãe dela. E algumas pessoas ali indignadas por tanto violência, ela sempre batia na mãe dela. A população pegou essa menina e linchou ela. E eu disse, rapaz, você só tem isso para mandar para mim? De notícia ruim, a gente não precisa que mande, não. A gente já vê toda hora, todo dia a gente está vendo isso. Irmãos,
nós temos que, como Asaf, aprender a cantar louvores ao nosso Deus. Eu não sou escritor, eu não sou compositor, né? Mas um dia eu tentei escrever uma música. Irmãos, foi um negócio horrível. Não, não, se você não tem esse dom, nem tente. Mas ficou um negócio sem nexo e tal. Eu falei assim, não dá esse negócio de música, né, comigo. Mas foi um desejo de querer compor, escrever alguma coisa, uma canção, e não ficou bom. Não é a minha praia esse negócio de cantar, de compor. Mas nós temos hinos da nossa coletânea e tantos outros louvores, que são louvores que nos aproximam de Deus. Eu tenho várias músicas aqui no meu computador, no meu celular, de vários cantores cristãos. Um deles, ela já até faleceu, Ludmila Weber. Os três primeiros lançamentos dessa pastora, que já descansa no Senhor, são músicas inspiradoras, irmãos. Eu gosto muito de ouvir as músicas dela. Eu tenho uma seleção aqui, eu tenho um pendrive. Esse pendrive aqui, quando eu viajo, é meu companheiro. Às vezes o rádio não pega, a Rádio Novo Tempo, perde o sinal. Eu ponho esse pendrive aqui, irmãos, são quase mais de 500 louvores aqui. Eu vou ouvindo o tempo todo. Irmãos, nós temos que ter esse sentimento na mente, de louvor, de cantar graças e render louvores ao Senhor, porque Deus é a majestade do universo. Ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser exaltado. E não é tão fácil, irmãos, você cantar louvores quando as coisas não estão bem, né, Robson? Não é simplesmente, a gente não consegue, mas por mais que você queira, a gente tenta, a voz embarga, o pensamento nos leva para os problemas de novo. Irmãos, é muito difícil, é muito difícil. O que é que esse salmo nos ensina? Para a gente fechar aqui. Vejam, no versículo 10, ele diz assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. A soberania de Deus se revela ainda mais, diz aqui o comentarista, quando os homens se levantam em rebelião, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais os inimigos se levantam contra nós, mais Deus se coloca à disposição para nos auxiliar. Às vezes, somos nós que não queremos ir buscar o Senhor para que Ele nos traga conforto, para que Ele nos dê é, alívio às nossas dores. Irmãos, Deus é soberano, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele é todo-poderoso e está à nossa disposição. Deus está à sua disposição. Nós temos que ir a Ele. Eu tenho certeza que Paulo e Nildete, que estão agora vivendo um drama muito difícil, eu tenho certeza que eles estão conectados com Deus. Paulo é um servo de Deus, irmãos. Nildete, da mesma forma. Paulo, ele dedica tempo para trabalhar para Deus. E aí vem essa fatalidade. Você acha que Paulo agora vai abrir mão de tudo isso por conta dessa situação? Não vai, irmãos. Eu não acredito nisso. Mas para ele, nesse momento, é difícil apresentar um louvor de gratidão. Gratidão pelo quê, irmãos? Ele está passando por. Mas Deus nos convida, mesmo em meio a tudo isso, render louvores ao seu nome. Diga, Márcio. Eu fico a imaginar, Mário, os nossos irmãos do passado, né? Como a gente bem sabe que a Igreja de Deus aqui na Terra passou por um período muito difícil, um período de perseguição, 30 anos, onde os nossos irmãos foram perseguidos demais, muitos levados para a arena para ser comido pelos leões, muitos sendo queimados vivos em fogueira, mas na história, no livro Grande Conflito, fala para nós que quando esses irmãos iam para as fogueiras para serem queimados, eles louvavam a Deus até silenciar. Eu fico imaginando o que leva uma pessoa a louvar o nome de Deus
em meio às chamas. Só o Espírito de Deus. Como Paulo e Silas também estavam presos, e mesmo assim eles louvavam a Deus. E no meio do louvor, irmãos, porque está escrito que Deus habita entre os louvores. Quando a gente expressa o louvor a Deus, a presença de Deus se manifesta. É Eu verdade. louvo, maravilhoso, irmãos, que estará sempre conosco em meio às provas desta vida que nós vamos ter que passar aqui nessa terra, né? A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. E o Salmo, Márcio, ele termina de forma. Eu tenho um comentário aqui do pastor William. Eu quero ler com vocês esse comentário que está aqui na minha Bíblia, do pastor William em relação a esse salmo. Ele diz assim: quem contempla tais provas da salvação divina, volta ao culto com redobrado fervor, mesmo em meio às lágrimas. Ele diz assim: a vida de quem recebeu bênçãos de Deus, ela é cheia de louvor e gratidão, com ações de graças específicas por isso que Deus fez, ou por aquilo, com um verdadeiro espírito de temor a Deus e reconhecimento de que Ele é Senhor mesmo em meio à dor. Ele é Senhor mesmo em meio à dor. Mas depois do temor, deve avançar para o alvo do perfeito amor a Deus, pois o perfeito amor de Deus lança fora o medo. Isso é impressionante, irmãos. Você citou aí, Márcio, os nossos irmãos naquela época. Tem uma história de uma família, na época da perseguição, já ali antes de Lutero, antes de Calvino, as cruzadas, né, que perseguiam e matavam as pessoas, né? É conhecido como a Noite de São Bartolomeu ali na Europa. A França fazia fogueiras com corpos humanos. E antes deles serem queimados, as perseguições, né? Queimar era o último ato para aquelas pessoas. Todos que eram pegos com Bíblias eram queimados. Mas antes disso, eles tocavam terror. A história diz que uma família de 6 filhos, todos eles temente a Deus, temente ao Senhor, o camarada colocava a cabeça, colocava a criança ali no cepo, né? E dizia assim: ou você nega esse Deus, eu mato seu filho. E eles cantavam, o camarada vinha, descia aquele machado, decepava a criança na frente, e eles chorando e louvando. Foi assim até o segundo filho. Quando os executores, né, se dirigiram novamente aos pais, ele perguntou: quantos filhos você ainda vai perder por causa desse Deus? Quando eles olharam para trás, o filho do meio já estava com a cabeça no tronco. O filho do meio, ele já estava com a cabeça deitada no tronco, ou seja, eu sou o próximo, mas eu não vou negar a Cristo. Você falou algo aí, somente o Espírito Santo, irmãos, isso é uma fé extraordinária, irmãos. Conta a história que todos foram decapitados, todos os 6 filhos e os pais. Todos morreram de forma cruel, mas nenhum deles negaram a Deus. Era cada filho morrendo e eles cantando, até que morreram todos eles. Irmãos, é dessa fé que eu e você precisamos. Em meio à dor, em meio a tudo isso, conforme nós acabamos de ler aqui ao comentário do pastor William, nós precisamos desta fé, irmãos. Não é fácil, mas o Senhor é a majestade, Ele tem todo o poder, Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que pareça, irmãos, que o mundo está sem direção, Deus está no controle de todas as coisas. Que você e eu, queridos, possamos depositar a nossa fé, a nossa esperança, toda a nossa conquista, toda a nossa vitória na majestade do poder do nosso Deus.
Não importa a dor que você e eu ainda tenhamos que enfrentar, nós precisamos manter a fé, irmãos. Não desanimar por nada, irmãos, por nada. Perca tudo nessa vida, tudo, mas jamais perca a sua fé. Que você e eu possamos debruçar e cantar louvores a Deus, mesmo quando tudo não está dando certo. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O controle de nossa vida está na mão do nosso Deus. Não são nossas palavras que vão impressionar Deus, é o nosso coração. Que a nossa fé esteja firmada nesse Deus maravilhoso e poderoso. E que Deus traga conforto a todos aqueles que estão sofrendo, seja qual for o tipo de sofrimento. Em todo lugar onde tiver o servo de Deus sofrendo, que Deus traga conforto, alento e esperança. Vamos encerrar, queridos, cantando esse louvor lindo, louvando o nome do nosso Deus. Vamos lá. Travou um instantinho aqui rapidinho, irmãos. Deu uma travada aqui. Só um instantinho, irmãos. Só um instante. Mas isso é hora de travar a coisa. Pronto. Agora vai, irmãos. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações
Que Ele venha e nos transporte do seu poder, da sua graça maravilhosa, nos mantendo firme nessa caminhada, porque não tem sido fácil, irmãos, mas Deus está conosco. Como diz o pastor Robson, não é simples, mas não é fácil. Que o nosso Deus encha o seu coração de esperança, de alegria, nos conceda um dia maravilhoso sob os seus paternais cuidados, lembrando sempre, irmãos, que eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus majestoso e poderoso agirá em favor de cada um de nós. O meu desejo é que as bênçãos do céu sejam derramadas na sua vida, de forma que todos possam ver o agir de Deus em favor de cada um de vocês. Eu quero convidar para estar conosco, cerrando a jornada de hoje, meu querido irmão Ademir. Abra seu áudio, irmão Ademir, por gentileza, e encerre com uma oração, meu amigo. Graça e paz em Cristo Jesus a todos nesse momento. Amém, irmão Ademir. Amém. Vamos orar, Vamos orar. vamos buscar o Senhor. Querido Pai que está nos céus, nós viemos te agradecer, Senhor, por essa madrugada feliz em que estamos passando, Senhor, na tua presença. Amém. Viemos buscar, Senhor, a beleza do teu Santo Espírito. Venha, Espírito Santo, Amém. habita em nossos corações. Amém, E nos Senhor. dê um dia feliz, Senhor, na tua presença. Pai querido, aqui eu quero fazer uma intercessão, Senhor. Uma intercessão especial pela família do irmão Paulo. Amém, Senhor. Ô Senhor, visita, Senhor, essa família nesse momento. Amém. Pai querido, acampa teus amplos anjos, Senhor, ao redor deles. E conforta, Senhor, o coração de cada um deles, Pai. Amém, Senhor. Pois tu sabes, Senhor, o que está passando no coração de cada um deles. Essa dor, Senhor, infinita, que só quem passou, Senhor, é quem sabe, Pai. É verdade. Ah, Senhor, venha ser com ele, com seus familiares, Senhor. Pai querido, estamos aqui, Senhor, pronto a te buscar em espírito e em verdade. E levar, Senhor, essa mensagem. Não só eu, Senhor, mas todo da madrugada com Deus. Que essa mensagem, Senhor, habite o coração dessa família. Que teu Santo Espírito rodeie, Senhor, essa família. E dá o conforto, Senhor, conforme a tua vontade. Amém. Senhor, visita, Senhor, a cada um dessas famílias nesse momento. Estão passando por essa agrura, Senhor. Mas o Senhor mesmo fala. Tem de bom ânimo, filho. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém. E vocês vão vencer. Em nome de Jesus. Conceda-nos, Senhor, agora o teu Santo Espírito na nossa vida. Acampa teus anjos ao redor de cada um de nós nesse momento. E nos dê uma sexta-feira de preparação feliz na tua presença. Perdoa, Senhor Jesus, o nosso pecado. Salva-nos, Jesus, para o teu reino. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. E Amém. glórias a Deus. Amém. Muito obrigado, meu irmão Ademir. Tá frio aí no Espírito Santo, né? O senhor tá todo encapado aí. Rapaz, tá frio, rapaz. Eu fui cair na besteira de ontem à noite, na hora que eu fui dormir, tava calor aqui, né? Aí então eu liguei o ar-condicionado e tava aqui fazendo, não sei o que, eu não sei nem bem o que foi. Eu sei que tava deitadinho aqui na cama aqui, no travesseiro aqui mesmo aqui, eu agarrei no sono. Rapaz, eu acordei, meu irmão, 6 horas da Gelado. manhã, tremendo de frio. Oi, irmão Ademir. Deus te abençoe, Meu viu? Deus. Fica na Amém, meu paz. querido. Em Irmãos, nome de Jesus. e aqui nós encerramos mais um encontro da madrugada com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo dia de preparação e que o sábado seja de fato um dia de deleite, de bênção sobre o cuidado do nosso bondoso Deus. Um grande abraço. Amém. Deus abençoe a todos vocês.